Meus irmãos, um escritor, romancista, Charles Dickens, escreveu um romance chamado Um Conto de Duas Cidades. E esse conto começa desse jeito. Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Era a era da sabedoria, era a era da tolice, era a época de fé, era a era de incredulidade. Era a temporada de luz, era a temporada de escuridão, era a primavera da esperança, era o inverno do desespero. Tínhamos tudo à nossa frente, estávamos todos indo para o céu, estávamos todos indo diretamente pelo outro caminho. Dickens escreveu sobre as cidades de Londres e Paris, exatamente no período da Revolução Francesa, no final do século XVIII. E é muito parecido com o tempo que a nação de Israel está vivendo. Parece que Dickens está escrevendo exatamente sobre esse episódio, sobre esse período, esse tempo que Israel viveu. E tendo isso em vista, esse texto de Charles Dickens, vamos recordar a história. Vocês lembram do sábio filho de Davi, Salomão, subiu ao trono de Israel. E à medida que crescia o poder e a riqueza do filho de Davi, ele deixava de seguir o Senhor de todo o coração. Você pode ler isso em 1 Reis, capítulo 11, verso 4. Seus casamentos com mulheres estrangeiras, contrariando a lei de Deus, foram os fatores que mais contribuíram para a sua apostasia religiosa. O sábio rei Salomão. O governo de Salomão exigia, meus irmãos, um sustento dispendioso, que ocasionava muito trabalho ao povo e o pagamento de pesado imposto, porque ele precisava manter as enormes despesas de sua corte. 1 Reis, capítulo 4, descreve isso. Capítulo 9, versos de 15 a 24, você vai ter essa descrição também. E aí Salomão colocou um homem da tribo de Efraim, chamado Jeroboão, como supervisor de todo o trabalho forçado, imposto por ele mesmo. E Jeroboão se rebelou. Interessante que em 1 Reis, capítulo 11, você tem lá a narração de um profeta, o profeta Aías. E ele anunciou que Deus dividiria o reino e daria a Jeroboão 10 das 12 tribos. Salomão tentou matá-lo, mas ele escapou fugindo para o Egito. Depois da morte de Salomão, então, Jeroboão se uniu a outros representantes das tribos do norte, os quais pediram ao rei Roboão, o sucessor de Salomão, que aliviasse a severa política, conforme está lá em 1 Reis, capítulo 12, versos de 1 a 24. Por sua vez, o filho de Salomão, Roboão, ouvindo os seus amigos de infância, ele não quis dar ouvidos aos anciãos, aos sábios, ele dá ouvido então aos seus amigos de infância, e ele então dá a sua resposta ao povo. Interessante, né? Sabedoria, mas agora apenas tolice. Tolice atrás de tolice. E veja o que diz Roboão. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo.
Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis 12, verso 11. Então Jeroboão, ele lidera uma rebelião contra a casa de Davi. E tornou-se rei sobre as 10 tribos do norte, como havia dito o profeta Aías. E assim, meus irmãos, foi dividido o reino de Israel. Samaria se tornou a capital do reino do norte e Jerusalém, a capital do reino do sul, com Judá e Benjamim. E nesse período, Deus levanta o profeta Isaías para profetizar no reino do sul, Miqueias para profetizar no reino do norte, no mesmo período. E Deus então levanta o profeta Isaías em um novo comissionamento, um ministério de encorajamento. Ele vai ter que encorajar o rei de Judá, o rei Acás. E também ele entregará sua mensagem de destruição do reino do norte. Portanto, a casa de Davi, Judá, está sendo ameaçada pelas 10 tribos do norte, e a Síria também está ameaçando. Mas não podemos esquecer que Deus sempre esteve com o seu povo. Deus não desiste do seu povo, e é Ele mesmo quem está controlando a história. Por mais escura que seja o tempo, por mais difíceis que sejam, Deus está no controle. Deus, através do profeta Isaías, ele faz promessas extraordinárias. E a primeira coisa que ele faz, Isaías, ele faz uma promessa para o rei Acás. Nós vamos ver isso do verso 1 ao verso 9. Nesse tempo, meus irmãos, prestem atenção. Nesse tempo, 2 grandes preocupações dominavam esse período da história de Israel. 2 preocupações, uma de natureza externa e uma de natureza interna. A de natureza externa, ou seja, nas sombras, a Assíria estava se tornando um império poderoso. Rezim tornou-se rei da Síria em torno de 740 anos antes de Cristo, durante os últimos anos do reino do norte, ou seja, Israel, no reinado de Peca, que chegou ao trono após assassinar o seu antecessor, o rei Pecaías. Isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 15, verso 25. Então, os 2 reis, o rei da Síria e o reino do norte, Peca, os 2 reis fizeram uma aliança na esperança de juntos lutarem contra os assírios, que estava crescendo. A sombra da Assíria estava chegando. Quando o rei Acás de Judá, ele recusou-se a unir-se a eles, então ambos atacaram os judeus. Sitiaram Jerusalém por algum tempo, mas não puderam vencer Acás, conforme está registrado em 2 Reis, capítulo 16, de 5 a 6. Meus irmãos, este ataque contra o reino do sul foi registrado em 2 Reis, capítulo 15, no verso 37, diz lá que esse ataque foi registrado como um ato do juízo de Deus contra Judá. Por quê? Exatamente por causa do seu problema interno, por causa da idolatria, da infidelidade de Acás. E isso então nos leva a outra preocupação, a interna. Internamente, a condição moral e espiritual de Jerusalém eram as piores possíveis. Judá havia abandonado ao Senhor e toda a sua herança religiosa.
a corrupção, a descrença tinham tomado conta do coração do povo de Deus. Que tempo terrível! Lembra o tempo, anos dourados do rei Davi, depois o Salomão, homem sábio. Olha agora como está a condição do povo de Deus. Parece que vão sucumbir novamente. Muito bem. O rei Acás foi sucessor de seu pai Jotão, um rei piedoso, e reinou por 16 anos em Judá. Seu governo foi caracterizado por muitos problemas. Ao contrário, completamente ao contrário do rei Davi, da sua dinastia, o Senhor Davi, o rei Davi. Ele recebeu, e Acás, ao contrário de Davi, ele recebe um epitáfio bem ruim. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Davi, seu pai, aqui é por causa da dinastia. Eles eram da mesma casa, da mesma dinastia. 2 Reis 16, verso 2. E como é que Acás conquistou essa reputação? Ganhou esse epitáfio? Ele recebeu ele ganhou essa reputação porque ele aprovou colocar as imagens dos ídolos assírios no templo de Jerusalém. 2 Reis 16, versos de 10 a 16. Portanto, meus irmãos, nesse tempo, a nação estava correndo grande perigo. E como eu disse a vocês, a Assíria estava se fortalecendo. Sua sombra de ameaça estava chegando em Israel. E aí você tem a Síria e Efraim, o reino do norte, que pressionavam Judá a uma coalizão contra a Síria. Mas Acás se recusou. Por que ele se recusou? Porque secretamente Acás planejava um acordo com a Assíria. E ele consegue. Conforme está registrado em 2 Reis, capítulo 16, de 5 a 9. E aqui nos chama a atenção, ninguém aqui temia ao Senhor. A Assíria e Efraim planejavam destruir Acás, dividir o reino do sul em 2 partes e colocar o filho de Tabeal no trono, um sujeito desconhecido. Não sabemos quem é esse sujeito. E ao saber da conspiração, Acás e a corte e todo o povo entraram em pânico. E nesse momento, o Senhor manda Isaías pegar o seu filho, um resto volverá, para que fosse até o rei Acás. E o que ele estava fazendo? Ele estava se preparando para o ataque. Ele estava inspecionando o sistema de abastecimento de água da cidade. E somos informados então que o coração de Acás estava estremecido, assim também o coração do povo, conforme o verso 2. Agora vamos lembrar, irmãos, Israel, esse povo sempre foi aterrorizado pelas ações de seus inimigos. Vocês lembram, desde o conflito lá do Éden, o povo de Deus é perseguido e aterrorizado. Desde o Éden, povos se reúnem para destruir o povo de Deus. Mas o Senhor nunca permitiu que o seu povo fosse destruído. Ele mesmo sempre guardou o seu povo. Não só isso, o Senhor sempre guardou, mas também o Senhor sempre deu conforto, sempre fortaleceu, sempre deu direção, sempre exortou, sempre colocou o seu povo na linha com amor, com misericórdia, com graça.
E é incrível a maneira que ele trata esse rei, um rei tão terrível, se não foi o pior rei de Israel. Somos informados que esse rei chegou a sacrificar um filho a deuses pagãos. Então, veja, o Senhor não permitiu e não vai permitir que o seu povo seja destruído. O Senhor tem promessas, o Senhor fez aliança com a casa de Davi. Ele fortaleceu o coração de Adão e Eva. Vocês lembram? Quando caíram, imaginem o coração de Eva, Deus, então, o que Deus fez? Deus fortaleceu, Deus confortou o coração de Eva. Como? Com uma promessa. A promessa da semente que esmagaria a cabeça da serpente, o diabo, quem a enganou. Consolou Jacó, consolou Abraão e Sara, com a promessa e depois com o cumprimento da promessa. Consolou Jacó, consolou Davi, mesmo quando eles erravam. Porque a aliança depende de Deus, não depende do homem. Quem garante é Deus. Deus sempre suscitou um remanescente. Aliás, meus irmãos, a presença do filho de Isaías, quando eles vão os dois, Deus fala, vai com seu filho, não é? A presença do filho ao rei Acás está exatamente ligado ao nome do filho de Isaías, que faz o quê? Ele resume a mensagem de Isaías, porque o nome significa o quê? Um remanescente voltará. Esse nome carrega tanto a ação de juízo quanto uma promessa salvadora. Então essa criança na presença do rei resume a mensagem de Isaías, mas ela contém tanto juízo de Deus, como também graça, misericórdia e salvação. E isso nos faz lembrar que a continuação da dinastia de Davi está correndo grande perigo, e Deus entra em ação então. Ele irá cumprir o que ele prometeu a Davi, conforme está lá em 2 Samuel, capítulo 7. Mas a pergunta aqui, meus irmãos, é a seguinte: por que os corações estão tremendo como árvores numa tempestade? Certamente nós temos que perceber isso no texto. O que contribuiu? Porque muitas coisas contribuíram para acontecer isso. E certamente algumas coisas que contribuem muito para que o nosso coração muitas vezes entre em desespero. Mas veja, a primeira coisa aqui que contribuiu para que o coração dessa gente estivesse estremecido, o que é? É a desconfiança. Ou seja, falta de confiança em Yahvé. Falta de confiança em Deus. Eles não confiam em Deus. Eles querem agir por conta própria, seus projetos terríveis, suas alianças que Deus abomina. Eles não confiam mais em Deus. Eles não confiam no grande Eu Sou, que se apresentou a Israel, ao povo que estava lá no Egito, trouxe do Egito até o Sinai, e ele mesmo presente caminhou com o povo. Esse povo não confia mais em Deus. Então, meus irmãos, podemos perceber claramente que Acás, ele não fala ao Senhor, ele não fala com o Senhor sobre os seus problemas. E ele, conhecendo a Deus, sendo um judeu da casa de Davi, o que ele deveria fazer? Ele deveria chegar ao Senhor, convocar o povo para orar, para jejuar, porque certamente o Senhor livraria.
muito menos ele pede ajuda. O que ele faz? Ele faz uma aliança com um povo pagão. Então, o seu pecado, sua idolatria, levou à descrença. Meus irmãos, muitas coisas podem encher o nosso coração de medo. Sofrimentos, perdas, tentações, mortes. As aflições raramente aparecem desacompanhadas, não é? Geralmente vem junto com doenças, desemprego, decepções, problemas familiares. É duro você ver uma mãe desesperada porque o filho é internado na UTI e nem sequer pode ver o filho. É duro você ver irmãos quando acontecem essas coisas. O coração é assaltado por um medo. Mas veja, nessa hora, isso acontece com o povo de Deus, é nessa hora que nós temos que fazer o quê? Mostrar a nossa fé. Nós temos que confiar no Senhor, confiar nas suas promessas. Por quê? Porque só Ele tem acesso à nossa alma, ao nosso coração. Só Ele pode acalmar o coração. Só Ele pode pacificar um coração aflito. E Deus faz isso. Ele sempre fez isso. E Ele vai continuar fazendo isso. Mas cabe a nós, o seu povo, depositar confiança nele. Sejam conhecidas diante dele todas as nossas petições. Em oração. Ações de graças. E a paz de Deus, não é? Nos dominará. A paz que excede todo entendimento. Acaso nem sequer pede ajuda. Não fala e também não pede ajuda. Somente o Senhor pode aquietar nossa alma. Meus irmãos, Deus sempre procura acalmar os receios de seu povo na hora da angústia. E como é que Ele faz isso? Exortando os seus filhos. Ele começa com exortação. Exortando-os a manter suas mentes e corações calmos. Acautela-te. Ou seja, o que Deus está dizendo? Presta atenção, observa. E Ele diz, aquieta-te. Ou seja, Ele está dizendo, fica em paz. Descansa. Não tenha medo, nem se desanime. Ou seja, quando Deus diz isso, não seja fraco o seu coração. Fraco no sentido de não confiar no poder, na graça e nas promessas de Deus. Deus, primeiro, exortando. Segundo, Deus acalma o seu povo na hora da angústia ao mostrar a fraqueza e o destino de seus inimigos. Ele não apenas exorta, mas ele também faz o quê? Ele mostra a fraqueza e o terrível destino de seus inimigos. O que Deus diz na boca de Isaías? Eles são apenas 2 tocos de tições fumegantes. Em outras palavras, Deus está dizendo o quê? Acaso você acha que eles são poderosos? Eles não são nada. Eles não são nada diante de Deus. Por que tanto medo? Porque com tanto medo quando o Senhor está do nosso lado. Terceiro, Deus consola o seu povo também ao prever o fracasso dos seus inimigos, conforme o verso 8. Em 65 anos o reino do norte deixará de existir. E esse tempo se refere, meus irmãos, a uma extensiva deportação
e que de fato se deu sob o rei assírio Esar-Hadon, em 680, 669 a.C. Portanto, Acaz não poderia temer um inimigo que já estava condenado por Yahvé. Já estava condenado pelo Senhor. Porém, a mensagem de consolo traz uma séria exortação. Acaz pode ter o mesmo destino. Por essa razão, Deus mostra a Acaz e a seu povo o quê? Agora entra uma coisa chave para o Senhor. O que é? A fé. A fé é necessária para o estabelecimento de sua paz. Verso de número 9. Meus irmãos, o mesmo aconteceu com o rei Josafá. Você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Depois, quando você puder, em casa, você leia esse capítulo. Era exatamente o que Acaz deveria fazer. É o que Deus queria que Acaz fizesse. 2 Crônicas 20, 20 diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse... Josafá estava sendo atacado por duas nações. Pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E veja o que ele diz: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você vai ler ainda Isaías 26, verso 3. Isaías diz o quê? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque ele confia em ti. O fato, meus irmãos, é que Deus garante a segurança daqueles que confiam nele. Mas, infelizmente, a recusa em aceitar a ajuda misericordiosa de Deus levou Acaz à ruína. Acaz recusou o sinal de Deus, que Deus lhe ofereceu, confiando na Assíria. Acaz foi derrubado. Foi derrubado pelo seu aliado. Muito bem, Deus faz promessas extraordinárias para o povo. Fez uma promessa para Acaz, mas agora a promessa se volta para a casa de Davi. Um sinal à casa de Davi, versos de 10 a 16. Então agora, meus irmãos, chegou um momento crucial na fala do profeta Isaías com Acaz. Ele encoraja o rei a pedir um sinal. Pede para ti, ao Senhor, e olha o que ele diz: teu Deus. Deus se permite ainda ser chamado o Deus de Acaz. Teu Deus, um sinal. Ou seja, um milagre sobre os céus ou sobre a terra. Para quê? Para assegurar ao rei Acaz que Deus cumprirá as suas promessas. Porque Deus está disposto e é capaz de salvá-lo, de livrá-lo, de livrar Judá. Mas qual foi a resposta? A resposta foi: não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Agora ele é muito crente, piedoso, citando a lei, né, Deuteronômio 6, citando a lei para o profeta, como se fosse melhor que o profeta. Um hipócrita, uma resposta hipócrita. Ele não confiava, não cria, a ponto de achar que poderia enganar o próprio Deus.
Acaz não queria confiar no Senhor. Por quê? Porque agora, nesse caso, não seria uma tentação. Ele não estaria quebrando a lei de Deus. Deus mesmo o estava oferecendo. É o próprio Deus falando a Acaz através da boca de Isaías. Ah, meus irmãos, se Acaz estivesse confiado nas promessas do Senhor, se Acaz tivesse rompido sua aliança com a Síria, se Acaz tivesse convocado o povo para orar, para jejuar, mas infelizmente ele persistiu em sua incredulidade. E aí, Isaías, certamente indignado, percebendo a fraqueza da fé de Acaz, do rei, e agora, ao invés de falar com Acaz somente, ele se dirige à casa de Davi, e profetizou sobre Emanuel. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Verso 14 e 16. A profecia do nascimento da Virgem tem sido uma fonte de discussões teológicas intermináveis, controvérsias. Por quê? Porque Isaías usa uma palavra, alma. E essa palavra, ela pode ser traduzida como mulher jovem, bem como virgem. Mas veja, Isaías aqui, ele está falando, inspirado pelo Espírito Santo, não é? E Isaías usou essa palavra sob a inspiração do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus estava fazendo uma profecia dupla nesta passagem. Ela vai acontecer parte lá naquele tempo e depois ela vai se cumprir lá longe. Como nós lemos com o evangelista Mateus, se cumpriu, mais de 700 anos. Então, ele usa essa palavra. O Senhor está dando um aviso sobre uma criança para o rei Acaz. E a concepção e o nascimento dessa criança estão registrados no capítulo 8. O verso 18 do capítulo 8, veja o que Isaías diz. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. No entanto, o Espírito Santo também está falando na boca de Isaías, inspirando Isaías. Ele está falando também sobre o Messias, que viria e que essa criança nasceria literalmente de uma virgem. E o fato de Cristo ter nascido de uma virgem, isso é indiscutível, porque tanto Mateus como Lucas fazem o uso da palavra grega, que definitivamente significa virgem. Isso está lá em Mateus 1:23 e Lucas 1, verso 27. Então essa profecia, ela tem duplo sentido, duplo cumprimento. Então veja, em primeiro lugar, o profeta, ele disse ao rei que seus vizinhos do norte deixariam de ameaçá-lo antes que Emanuel soubesse rejeitar o mal e escolher o bem. Versos 15 e 16. E logo depois do nascimento do menino, Judá seria entregue nas mãos da Síria, exatamente por causa da infidelidade do rei Acaz. Versos 17 a 25, no capítulo 7.
Portanto, Emanuel, ele nasceu nos dias de Isaías, nasceu como uma figura, um tipo de Messias, contra o poderio mundial, em que Acás colocara as suas esperanças. Esta criança com seu nome maravilhoso é um sinal da maravilhosa obra de Deus. Que obra é essa? A redenção definitiva do seu amado povo, a salvação definitiva, a solução definitiva desse problema. Através desse rei, ele vai reinar não somente no universo, ele não vai reinar não somente na terra, ele vai reinar nos corações das pessoas. O seu reinado trará confiança ao Senhor, honra a Deus, temor a Deus, obediência, amor a Yahvé. A obra de Deus para a redenção do seu amado povo. E principalmente também é uma figura daquele em quem a mensagem e o significado Deus conosco se cumpre cabalmente. Quem é? É o seu Salvador, o meu Salvador, Jesus Cristo. Está conosco e nunca nos abandonará. É impossível que Ele nos abandone. Deus conosco. Se cumpre cabalmente em Cristo. Isaías, ao profetizar sobre a criança, ele não menciona o pai. Quem que é o pai dessa criança? Alguns dizem que é Isaías. Mas veja, não interessa, não menciona-se o pai. Da mesma forma, o nascimento de Cristo da Virgem Maria acontece sem o envolvimento de um homem. Mateus, capítulo 1, verso 23, explica que Jesus era a expressão definitiva da presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus conosco. E isso é um conceito fundamental em todo o Antigo Testamento. O Senhor, o Deus da aliança, é mencionado como aquele que habita no meio do seu povo, pelo menos 89 vezes no Antigo Testamento. Deus está presente com os indivíduos, pessoalmente, mas também está presente com toda a nação. Então, concluindo, meus irmãos, os eventos registrados no capítulo 7 e 8 aconteceram em um período de profunda crise no reinado de Acás, o rei de Judá. O rei Rezim, da Síria, e Peca, de Israel, atacaram os judeus, a fim de forçá-los a unir-se a eles numa aliança contra o império assírio. Deus ofereceu ao rei de Judá a sua ajuda. Acás, numa atitude hipócrita, recusou o sinal. Em resposta, Isaías anunciou que o Senhor mesmo escolheria um sinal, que seria Emanuel. Algumas aplicações para nós, meus irmãos. A presença, Deus conosco, a presença de Deus no meio de seu povo, também é uma realidade vital no Novo Testamento. Deus conosco também como Senhor. Eu estava lendo um teólogo sobre os nomes de Deus. Quando Deus se apresenta no Antigo Testamento como Yahvé, como eu sou Yahvé, a mesma palavra é designada no Novo Testamento para Cristo, para o Senhor. Ou seja, Ele é Deus encarnado. Ele é Senhor. Senhor sobre todas as coisas. É o Rei sobre todas as coisas. É o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas para mim e para você,
conosco ele se apresenta como o Cordeiro. Então, a presença de Deus no meio do seu povo também é uma realidade vital no Novo Testamento. Jesus cumpriu Isaías 7,14. Por quê? Ele era a plena demonstração da presença do Senhor no meio do seu povo. Meus irmãos, em seu ministério terreno, lembra que Paulo, ele ensina lá na sua carta aos Filipenses, não é? Cristo tornou-se Deus encarnado, saiu da sua glória e veio à terra, e viveu entre nós. Você pode ver isso em João, capítulo 1, verso 14. E esse título, meus irmãos, Deus conosco, revela um dos maiores mistérios da revelação cristã. Porque Deus se manifestou a nós exatamente como nós precisamos dele. Em sua majestade divina, jamais poderíamos nos aproximar dele. Como Deus conosco, Deus em nossa natureza, sem pecado, conversou, comeu com pecadores, andou com pecadores, preocupado com a angústia e a miséria deles, salvou prostitutas e fez delas suas discípulas. Deus conosco é o cumprimento de suas promessas e para a salvação de nossas almas. Ele é um Salvador todo suficiente. Como Deus conosco, Ele é o nosso bendito Redentor que desceu do céu para a terra. Ele consentiu em tornar-se um homem, submetendo-se a morrer em sacrifício. E depois de sua ascensão, Jesus enviou o Espírito Santo para estar com o seu povo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Por meio do Espírito Santo, Cristo está no meio da igreja, está conosco a fim de protegê-la, de abençoá-la, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, verso 20. O apóstolo Paulo também explicou que os que morrem no Senhor estão com Jesus. Ele disse: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. E a Escritura também diz, Jesus disse também que Ele vai voltar. Um dia, Ele voltará com os seus santos e com os seus anjos, conforme Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. E finalmente, meus irmãos, Deus conosco é a grande esperança do Novo Testamento, que após o julgamento final, estará no meio do seu povo para sempre, num novo céu e numa nova terra. Deus seja louvado. Amém.